A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso das Escrituras, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quero falar no dia de hoje a virtude do Espírito Santo. Primeiro, não é uma coisa que você obtém, é uma coisa que você recebe do Senhor. Segundo, para que essa virtude? Vamos ver então pelo menos 12 razões ou 12 coisas da virtude. A mais, você pode pesquisar e vai descobrir mais, mas eu vou dar apenas 12. Primeiro, virtude para testemunhar. Sim, o Espírito Santo nos dá uma virtude para que nós testemunhamos de Jesus, falemos dele. Então a primeira coisa é a virtude para testemunhar. Mas não é só para testemunhar. Lucas capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: aconteceu que um dia daqueles estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e toda a Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha, diz que as pessoas tocavam em Jesus, saía virtude sobre elas. Lucas 9:1 diz o seguinte, Lucas capítulo 9:1 diz: e convocando dos seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Então é virtude para testemunhar, para curar, virtude sobre os demônios para expulsar. Atos capítulo 3, versículo Atos 3, nós vamos ler o seguinte, que Pedro, pela sua virtude do Espírito Santo, foi usado para curar, não é? Pedro diz em Atos 3, ele diz, e quando Pedro viu, disse ao povo: varões israelitas, Atos 3:12, por que maravilhais isso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar sobre esse homem? Então, virtude para operar milagres. Livro de Romanos, capítulo de número 15, nós lemos o seguinte, 15, versículo de número 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aqui é virtude para esperar, mas olha só, encha de gozo ou virtude para alegrar-se, e de paz, virtude para ter paz e ainda crer. Olha só, Romanos 15:19, o apóstolo diz: pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Virtude para pregar. Gálatas capítulo 5, outra carta de Paulo. Paulo menciona várias vezes virtude em suas cartas. Gálatas capítulo 5, versículo de número 6, o apóstolo diz: porque em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Virtude para crer, virtude para ter fé, que opera pelo amor, virtude para amar. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 5, o apóstolo Pedro também menciona acerca da virtude. Olha só, 1 Pedro 1:5, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação.
Aqui a virtude para a salvação, já presto para se revelar no último tempo. E Gálatas 6,15 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Virtude para ser uma nova criatura. E o último verso que eu quero ler é algo maravilhoso. 1 Coríntios 4, verso 20. Olha só o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Por isso que é importante receber a virtude do Espírito Santo. Virtude para testemunhar, virtude para curar, virtude para expulsar demônios, virtude para operar milagres, virtude para esperar, virtude para alegrar-se, virtude para ter paz, virtude para pregar, virtude para ter fé, virtude para amar, virtude para a salvação, virtude para ser nova criatura. Deus te abençoe e que você receba a virtude do Espírito Santo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Amém e amém.